A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que estão nesse momento ouvindo aqui mais esse resumo da nossa lição. Eu quero te convidar a parar o que estiver fazendo, sentar aí, pegar sua revista, sua Bíblia, porque nós vamos fazer um breve comentário da lição de número 9 da nossa revista, né? É um tema hoje importantíssimo, de extrema relevância para a nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração, meus irmãos. Tem muita coisa para a gente aprender hoje, então eu te convido a sentar para estudar a palavra de Deus, né? O título da nossa lição hoje, a lição 9, um chamado à adoração e um alerta. Você que está aí na sua casa, não perca essa oportunidade, tá? Pega aí a sua Bíblia e a sua revista e vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a fazer uma rápida oração. Meu Pai Celeste, soberano e eterno, Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está nesse momento me ouvindo. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor tem uma palavra para eles. Assim como o Senhor tem falado comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações nesse momento. Eu te agradeço em o nome de Jesus. Um chamado à adoração e um alerta. Nós vamos falar hoje sobre o Salmo 95, tá? Então, quem não tiver revista, abra no Salmo número 95, já vamos para o texto áureo. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, 6, esse é o nosso texto áureo. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Meus irmãos e irmãs, o nosso texto áureo e a nossa verdade aplicada, eu vou comentar sobre eles à medida que eu for comentando os tópicos 1, 2 e 3, tá? Para não ficar muito repetitivo. Nós temos muita coisa para aprender, não vamos perder nada, só não vou comentá-los agora no início da lição, amém? O nosso texto de referência, Salmo 95, nos versos 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Acompanhe aí você que não tem a revista, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvor e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Então é sobre esse salmo que nós vamos falar um pouquinho na lição de hoje, meu irmão e minha irmã. Esse Salmo 95 ele faz referência ao momento em que o povo de Israel esteve no deserto. E como a gente pôde acompanhar aí, os primeiros versos desse Salmo é um convite, é um chamado, né, à adoração. Mas a parte final desse Salmo é um alerta, daí o título, um chamado à adoração e um alerta, o título da nossa lição. Como assim um alerta? Olha, um alerta para que nós não venhamos fazer como fez aquele povo lá no deserto, não é mesmo? Ali no verso 8 diz: não endureçais os vossos corações. Nós conhecemos a história de Israel. Olha que triste, daqueles 2 milhões e meio, 3 milhões de israelitas que deixaram o Egito, apenas dois homens entraram em Canaã, daquela geração que deixou o Egito. Olha que triste, Josué e Calebe, como nós conhecemos a história, os outros que entraram na Canaã prometida foram aquela geração que nasceu no deserto, né? Quem tinha ali de 20 anos para baixo. Então, a lição de hoje vai nos convidar a adorar e também serve para nós como sinal de alerta, tá bom, meus irmãos? Tópico 1, acompanhe comigo aí. O tópico 1, um convite à adoração.
Agora, tá ok, um convite. Por que um convite? Olha, às vezes a gente, né, quem está pregando, quem está ali ministrando, fica naquele ímpeto, meu irmão, minha irmã, adore ao Senhor e tal. Mas meu irmão e minha irmã, a adoração, ela é algo espontâneo. Ela é algo que ocorre naturalmente, é algo individual. A adoração, ela nasce no coração de cada um, é algo espontâneo. A adoração, ela não pode ser artificial, né? Senão não é adoração. Então, é por isso um convite. Nem mesmo Deus nos obriga a adorá-lo, ele convida. O Espírito Santo está o tempo todo nos convidando a adorar esse Deus maravilhoso, porque essa adoração tem que partir de nós. Sou eu e é você quem tem que temos que ter desejo de exaltar, de agradecer a esse Deus maravilhoso, de proclamar a sua grandiosidade. Enfim, isso tem que nascer, tem que estar ardente em nossos corações. Então não é nem por força e nem por violência, não é, meus irmãos? Mas é algo que tem que fluir naturalmente. Por isso, um convite. Lá no tópico 1.1, vinde e cantemos. O Salmo 95 abre com esse convite. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo. Olha só, meus irmãos. Aqui eu já gostaria de destacar um aspecto. Vamos falar um pouquinho do louvor. Tem muita gente que acha que adorar é só louvar. Não. Louvar também é uma forma de adoração, né? Mas nós sabemos que a adoração envolve N outros aspectos da nossa vida. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre louvor. Como que deve ser o louvor no ato de adorar ao Senhor? Olha, a Bíblia diz em diversas partes que o louvor ele deve ser com júbilo, ou seja, com alegria, né? Por que a gente deve louvar ao Senhor com júbilo, com alegria? Porque o louvor é uma expressão do nosso ser. A gente está ali a manifestando que nós estamos alegres com Deus, em Deus. Nós estamos felizes, alegres por ter Deus em nossa vida, por ter esse Deus maravilhoso como nosso Senhor. Então nós estamos alegres em servi-lo. Por isso nós louvamos a Deus com alegria, né? A gente vê tem muita gente que tenta cercear a adoração, né? Não, você tem que adorar assim, assado, não pode bater palma, não pode dançar, não pode fazer assim, né? Mas, meus irmãos, a Bíblia em diversas passagens, ela é bem clara, que eu quero convidar você a abrir ali o Salmo 150, nos versos 3 e 5. Olha o que está escrito lá: louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com os instrumentos de cordas e órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Ou seja, aqui tá dando ideia de um louvor estrépito, né? É algo barulhento, é feliz. Você pode louvar, você pode dançar, não há problema nenhum em você adorar o teu Deus, né? Oferecendo o teu corpo em sacrifício ali de louvor, de adoração, não há problema algum você bater palma, né? Claro que a gente faz tudo dentro da decência, da ordem, mas não há nada que impede, meus irmãos. Se você, em adoração genuína, quiser a cantar, se você quiser dançar, se for para Deus de coração, é válido e é bíblico, né? Porque às vezes a gente se depara ali com um, com outro, algumas vozes dizendo, olha, cuidado com a palma, com a dança, né? Nada a ver isso não. Vamos celebrar ao nosso Senhor com alegria. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, que eu quero destacar, e aqui eu peço aos irmãos que prestem bem atenção. Outra coisa, em se tratando do louvor, aqui no tópico 1.1, o louvor ele deve ser dirigido ao Senhor
e não ao homem. Meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui, em nome de Jesus. O louvor, ele deve ser endereçado, o louvor, a adoração, a Deus. Deus deve ser o centro. O problema é que hoje nós temos tantas canções, eu não vou nem chamar de louvor, que ao invés de enaltecer o nome do Senhor, são canções verdadeiramente antropocêntricas. São canções em que o homem está no centro. Nós temos canções que apelam para o sentimentalismo, nós temos canções que apelam para o ego, nós temos canções que só falam de bênçãos, nós temos canções, enfim, até estimula até vingança, como nós já estudamos em outras vezes. Tem tanto tipo de canção, meus irmãos, no nosso meio, mas aí a gente tem que entender que o louvor ao Senhor é para Ele, tá? O louvor é para glorificar a Deus. O louvor não é para ficar atrás de bênção e exaltando os feitos humanos e a capacidade humana. Não, o louvor é para adorar a Deus. Deus é o centro do louvor. Né? O problema é que nós vivemos numa época em que tem tanta produção, tanta informação, todos os dias canção nova que são feitas, louvores novos, artistas novos que aparecem, pregações novas, e de tanta informação que nós temos dentro do nosso arraial, dentro do mundo evangélico, vamos dizer assim, que a gente tem que parar para garimpar. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, beber tudo acriticamente. A gente ouve alguma canção e já sai reproduzindo. Isso não está certo. Nós precisamos fazer igual os crentes de Bereia. Lembra dos crentes de Bereia? Vamos abrir lá para ver o que eles faziam. Atos, lá no capítulo 17, no versículo 11, fala assim sobre os bereanos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha só, meu irmão e minha irmã, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Meus irmãos, aqui os crentes de Bereia, quando eles receberam lá Paulo e Silas, eles ouviam Paulo e Silas falar, mas eles iam para a palavra examinar. Não só Paulo e Silas, dá a entender que eles tinham esse costume. Olha que belo costume. Não recebiam tudo de forma crítica, não. Iam bebendo, não, não, não. E nós estamos falando nesse caso específico, em que um pouco antes cita Paulo e Silas, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Imagina o apóstolo Paulo ensinando, e mesmo assim, essa autoridade que era Paulo, os irmãos iam lá e conferiam na palavra. Então, meu irmão e minha irmã, não vamos sair cantando, reproduzindo, seja pregação, seja canção, que esteja fora da palavra, não. É nosso dever examinar. O cristão, ele tem que ter uma mente crítica. O cristão, ele tem que ser crítico, né? Porque nós vivemos num mundo de muitas informações que, na verdade, estão mais desinformando do que informando. Então a gente tem que ter essa preocupação de examinar. Peraí, quem é que compôs esse hino? Em que contexto esse hino foi composto? A letra desse hino quer que eu pense o quê? O que esse hino quer de mim? Esse hino quer me levar a adorar a Deus de verdade? Esse hino quer mexer com o meu sentimentalismo? A gente tem que procurar examinar a letra daquilo que a gente canta, daquilo que a gente louva, porque a gente está louvando, a gente está tratando de coisas espirituais. Aqui eu quero destacar o comentarista, ele separou aqui algumas perguntas, ele faz algumas perguntas que eu acho muito pertinentes sobre os louvores. Observa, eu vou colocar aqui para os irmãos. Olha só, algumas reflexões, né? Para quem são os louvores que estão sendo produzidos? Né? Quando você pegar alguma canção, observa, procura ver para quem que é que essa canção está sendo escrita. Está enaltecendo o nome de quem? Quais são os propósitos enunciados nas letras
dessa canção, desse louvor, ressaltam a soberania e a graça de Deus, fortalecem o relacionamento entre Deus e o homem, é esse o propósito dessa canção, dessa letra que a gente está cantando, anuncia o sacrifício vicário de Cristo, né? Porque, como já falei, existem muitas canções de variadas formas, de variados ritmos, mas muitas dessas canções estão cheias de heresias que podem nos levar a erros. Estamos vivendo uma época muito complicada, meus irmãos. Uma época em que os historiadores chamam de pós-verdade, né? Nós vivemos na pós-modernidade, dentro da pós-modernidade existe a pós-verdade. O que é isso? Em que a verdade está ficando em segundo plano, porque a grande gama de informações que nós estamos recebendo está distorcendo os fatos fundamentados. Então, se a gente começar a beber tudo que a gente ouve e vê acriticamente, a gente vai ter problema. Observa só uma coisa, na nossa vida, tudo na nossa vida, a gente age de acordo com as nossas informações, de acordo com as informações que nós recebemos. Eu vou agir de acordo com a informação que eu recebo. Imagina então que eu venha receber uma informação falsa. Se eu não analisá-la devidamente, se não tiver o devido cuidado com essa informação, olha o problema que eu vou criar para mim. Eu estou recebendo uma informação falsa e vou agir de acordo com essa informação falsa. E se eu ainda reproduzir para mais alguém, né, principalmente nessa época de rede social, eu ainda vou estar induzindo outra pessoa ao erro. Então nós temos que analisar tudo, principalmente se tratando das coisas espirituais, porque senão nós podemos incorrer em erros graves, meus irmãos. E a Bíblia dá exemplo disso. Deus ele reclamou, né, com o seu povo. Olha, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Olha só, imagina só, o povo está com boa vontade, mas erra por falta de conhecimento, né? Lembra lá de quando Davi ele tentou levar a arca para Jerusalém? Era a melhor das intenções, mas não estava agindo corretamente, faltava ali conhecimento de como agir. Então, meus irmãos, nessa época em que nós temos produções de muita coisa, que nós temos muitas informações, isso serve tanto para a nossa vida secular, mas principalmente para a nossa vida espiritual. Vamos procurar ter um senso crítico, analisar as letras, as informações, o que os nossos líderes estão falando, o que eu estou falando aqui para você. Agora você tem o dever de pegar a Bíblia e averiguar se eu estou te dando informação correta, porque você está tratando da tua vida espiritual. Então, não cante, não tente louvar a Deus sem meditar, sem analisar o que você está louvando a Deus. Isso é muito importante. A Bíblia fala sobre o culto sobre o culto racional. Nós não somos daqueles que somos tomados pela emoção e saímos aí tagarelando qualquer coisa, não, porque nós estamos falando com Deus. Nós tivemos um pastor recente que ele falava, olha que interessante, não se assuste não, você que nunca ouviu isso. Infelizmente, a hora que o crente mais mente é na hora que ele está cantando. Olha que coisa. Porque às vezes o crente ele não presta atenção no que ele está cantando e ele começa a louvar, começa a dizer para Deus que vai fazer isso, que vai fazer aquilo e tal. E ele nem está meditando corretamente no que ele está dizendo. Então, coloque à prova, meus irmãos, aquilo que está nas suas mãos para você louvar ao Senhor. Você está louvando ao Deus Todo-Poderoso. Eu costumo dizer, agora isso é pessoal, tá, meu irmão, minha irmã? Você não precisa tomar isso para a tua vida se você não quiser. Mas eu costumo dizer que, para mim, eu tenho para mim, que não é toda canção que eu canto, mesmo o louvor ele tendo passado pelo crivo, né? Mesmo o louvor ele não contendo heresia, mesmo estando dentro da palavra de Deus, mas não é todo louvor que eu gosto de cantar, não. Eu tenho um certo receio, porque tem algumas letras que, apesar de estarem enquadradas dentro da palavra de Deus, são letras muito fortes para, penso eu, isso é individual, tá? Para ficar declarando a Deus.
Eu já contei isso na igreja para alguns irmãos, que eu já tive uma experiência, os irmãos conhecem, devem conhecer um hino antigo, que diz que aí é para te servir, Senhor, ainda que eu tenha que chorar, né? E eu lembro que eu cantava essa canção com uma emoção, eu declarava isso para Deus. Em uma certa vez na minha vida eu passei por uma provação muito grande. E na hora em que eu estava passando por essa provação, bem no meio dela, me veio à mente esse hino. Olha, você não vive declarando que para servir, né? Ainda que você tenha que chorar, mas você vai servir, então. Então, meus irmãos, tem algumas canções que, apesar de estarem corretas, eu fico. Não são todas canções que eu declaro para o Senhor louvando, não, porque são letras muito fortes, penso eu, mas isso, reitero, isso é individual, tá? Que tem canções, tem letras que Deus dá a determinadas pessoas pelas experiências de vida que ela tem, que essas pessoas têm, né? Então, eu tenho letras que eu costumo me resguardar, mesmo estando corretas, tá? Mas o teor desse tópico é para que você medite no que você está cantando, tá? Tenha esse senso crítico. Amém, meu irmão, minha irmã? No tópico 1.2, diz que ele está acima de todos os deuses, né? Nós sabemos que o povo de Israel ele era um povo monoteísta, ou seja, adorava um só Deus, Yahvé, né? Jeová, o nosso Deus. Só que ele era rodeado por nações politeístas, nações que tinham vários deuses e, infelizmente, vira e mexe, o povo de Israel se contaminava, se prostrava diante de outros deuses, né? E uma das grandes encrencas, vamos dizer assim, uma das grandes contendas de Deus com Israel era a idolatria, né? E então devemos adorar o nosso Deus porque Ele está acima de todos os outros deuses, né? Mas aqui eu quero destacar uma frase que o comentarista da lição deixou, o seguinte: engana-se quem pensa que idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso afastar-se de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Idolatria não são só os ídolos, as imagens de escultura feitas por mão de homens, não. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida do ser humano constitui-se idolatria. Idolatria pode ser qualquer coisa. Tomemos cuidado, que nós louvemos ao Senhor porque Ele é o Deus acima de tudo, tá? Nada está à frente de Deus, nada pode estar na minha vida, na sua vida, na frente de Deus. Então, louvemos ao Senhor porque Ele está acima de todos os deuses. No tópico 1.3, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Meus irmãos, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, como diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, nós adoramos a Deus, porque Deus é esse ser tremendo, criador de todas as coisas, dos céus, da terra, dos mares, dos planetas, enfim, meus irmãos, dessa natureza tão maravilhosa do ser humano. Então nós adoramos a Deus porque Ele é esse ser potentíssimo, todo-poderoso, tá? Esses são motivos de adoração. Amém? No nosso tópico 2, entendendo o que é adoração, 2.1, conceito de adoração. Para falar um pouquinho sobre o conceito de adoração, o que é adoração, eu gostaria de ler um trecho que o comentarista colocou que eu achei muito interessante, nós vamos destrinchá-lo um pouquinho. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e a rendição da nossa vontade à de Deus. Sobre isso que o salmista colocou, isso tudo faz parte da adoração, né? E eu gostaria de comentar, destrinchar um pouquinho isso,
Olha só o que o comentarista da nossa lição ele cita, fala da reverência. O que é reverência ao nosso Deus? É veneração. Reverência é venerar aquilo que é sagrado, é ter grande respeito por esse Deus todo-poderoso, por esse Deus maravilhoso. Então, a adoração ela está envolta em reverência a Deus. O comentarista também falou sobre humilhar-se. O verdadeiro adorador, ele se humilha. Ou seja, humilhar-se, eu anotei aqui, é vexar-se, é rebaixar-se. Ou seja, Deus, ele é o senhorio das nossas vidas. Nós dependemos dele. Às vezes a gente vê, né, em algumas pregações eloquentes ou em algumas canções, alguém dizendo: olha, coloque Deus contra a parede, olha, eu exijo isso, olha, eu determino aquilo. Meus irmãos, isso não encontra respaldo bíblico. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós somos. Deus, ele é o nosso senhorio, nós somos os seus servos, nós temos que nos colocar no lugar de servo. Quem somos nós? Nós temos que nos humilhar. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Se Ele quiser fazer, amém. Ele conhece as nossas necessidades. Vamos apresentar as nossas pendências, as nossas necessidades a Deus. Mas nós precisamos nos humilhar. E a humilhação, a negação do eu, né, a negação a si mesmo, isso faz parte da adoração. Então, olha, a reverência, a humilhação, o reconhecimento da soberania de Deus, que nós acabamos de dizer, né, também faz parte da adoração do cristão, a observância aos preceitos de Deus, né? Lembra lá do Salmo 1, vou ler aqui o Salmo 1, lá nos versos 1 e 2, que dizem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verdadeiro adorador, ele prima pela obediência, por observar os estatutos do Senhor. E também o comentarista ele coloca sobre a rendição da nossa vontade à de Deus, né? Deus, ele é soberano. A vontade de Deus em nossas vidas, ela deve prevalecer. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Não é assim que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, que a gente possa ter essas coisas em mente, porque isso tudo faz parte da adoração. Lá no tópico 2.2, a forma da adoração. Qual que é a forma da adoração, meu irmão? De que forma nós devemos orar, né? Jesus conversando com a mulher samaritana, ele respondeu isso à mulher samaritana. A mulher queria saber: como que eu devo adorar? Eu devo adorar no monte? Eu devo adorar de que forma? Havia grandes discussões entre os israelitas, entre os samaritanos também, sobre as formas de adoração. Qual a forma? E aí Jesus ele responde: olha, como você deve adorar? Em espírito e em verdade. Meus irmãos, a adoração, a substância da adoração é a espiritualidade. A adoração, ela tem como substância a espiritualidade e não as formas externas, não apenas as formas ritualísticas, os métodos, não. É claro que o ritual, isso tudo faz parte, mas a base da adoração é a espiritualidade, né? Por isso que Jesus respondeu a ela: em espírito e em verdade. Essa é a forma a qual o cristão deve adorar ao Senhor. Lá no tópico 2.3, o comentarista vai falar sobre as atitudes, né, para uma verdadeira adoração.
ter uma vida de oração, meditar na palavra de Deus e santificar-se. Né, meu irmão? Não tem como eu ser um adorador, você ser um adorador, se você não tem vida de oração, se você não ora e se você não medita na palavra, e muito menos se nós não procurarmos nos santificarmos. Então, isso tudo faz parte, né, de atitudes, né, para uma verdadeira adoração. Você quer tornar-se um verdadeiro adorador? Começa a ter uma vida de oração. Volte-se para a palavra e também procure santificar a sua vida, porque senão, como que a nossa adoração vai subir até o trono da graça? Amém, meu irmão, minha irmã? Chegamos ao nosso último tópico da lição, o tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. 3.1. Ouvir a voz de Deus. 3.2. Não endurecer o coração. E 3.3. Relação com o Salmo 81. Para falar um pouquinho sobre o tópico 3.1 e o 3.2, eu gostaria de ler com os irmãos, voltar lá no Salmo 95, nos versos 7 e 8, quando diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação do deserto. Né, meus irmãos? O tópico 3.1 chama a atenção para o ouvir a voz de Deus, né? E esse ouvir a voz de Deus significa obediência. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, procurar entender o que é que Deus está falando para nós, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos obedecer. Porque lá no tópico 3.2, os irmãos vão ver que aquele povo, como nós já falamos, eles endureceram seus corações. E olha o preço que eles pagaram. Endurecer o coração significa deixar de crer na providência, nas promessas de Deus. Eles começaram a duvidar daquilo que Deus estava falando, porque estavam com seus corações duros, né? Uma pessoa com coração duro é como um terreno pedregoso. Você pode jogar a boa semente, mas ele vai cair em pedra e aquela semente não vai germinar. Então que não tenhamos esse coração duro, que nós possamos ter um coração sensível para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para conosco, porque uma pessoa com o coração endurecido é muito perigoso, meu irmão, se torna uma presa fácil para o inimigo, né? Então vamos ficar atento a isso, procurar entender o que é que Deus está querendo falar comigo e contigo. E no último subtópico da lição, 3.3, relação com o Salmo 81, né? O Salmo 81 também faz um convite à adoração, também faz um alerta para que nós possamos ouvir ao Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nessa lição de número 9, para a gente concluir, vamos adorar o Senhor com conhecimento, com zelo, com vontade, com desejo, né? Porque Ele é digno, Ele é grande, Ele é poderoso. Vamos nos humilharmos, vamos reconhecer a sua soberania, né? Vamos invocá-lo e, ao mesmo tempo, vamos tomar cuidado para que nós não venhamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu, endurecendo os seus corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada debaixo da graça e da paz de Cristo. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Quero fazer um agradecimento especial aqui ao presbítero Ezequiel, que está nos ajudando muito com as lições da EBD. Que Deus te abençoe, meu irmão Ezequiel. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Soberano e eterno Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por esta aula, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Guarde o teu povo, Senhor Jesus, com teu sangue e os livre de todos os males. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.